Nós somos a soma das 5 pessoas que mais convivemos no mundo. O que isso exatamente quer dizer? Hoje, aqui no canal Saber na Alma, nós vamos falar que você é as experiências que você vive. Para ficar aqui comigo, já aproveita que você está assistindo esse vídeo, já se inscreva no canal, já ative as notificações para que você receba toda semana esse conteúdo que diz muito sobre autoconhecimento e, consequentemente, eleva a nossa autoestima. Eu sou Jordana Aires e esse aqui é o canal Saber na Alma, um lugar de autoconhecimento, autoestima, bate-papo e tudo que envolve a vida. No episódio de hoje eu quero abordar para vocês uma frase que eu escuto muito e faz muito sentido para mim. Nós somos a soma das 5 pessoas que mais convivemos no mundo. O que isso quer dizer de verdade? As pessoas que estão em nosso torno, elas são contribuições para a formação da nossa identidade. Afinal de contas, nós somos o que vivemos. No episódio anterior eu falei um pouquinho disso, né? A gente vem o ambiente familiar, as formações que você vai fazendo, isso vai formando e vai fazendo a sua identidade. Tanto que quando a gente vai se apresentar normalmente, a gente tende a dizer o que fazemos e não quem somos. Por exemplo, oi, eu sou Jordana Aires, eu sou fisioterapeuta integrativa. Essa é a minha profissão, mas não é a minha identidade, não é verdade? E assim, as experiências, elas vão contribuindo para que a gente vai formando a nossa identidade. Bruce Lipton, um famoso biólogo, ele tem um livro que se chama Biologia da Crença. Nesse livro, ele tem um capítulo específico dedicado que diz assim: é o ambiente, só besta. Como assim? Pois é o ambiente que dá todas as condições para que você cresça, se nutra, que forme os seus padrões de pensamento, os seus valores. É o ambiente que mais contribui para que você seja quem você é. Obviamente que Bruce Lipton está falando de uma célula e ele fala muito do comportamento celular de acordo com o ambiente que ela está. Mas aqui, como eu gosto de falar, nós somos o micro do macro, ou no caso das células, nós somos o macro e as células são os micros. Tudo está representado e tudo tem o mesmo padrão. Então, sim, nós somos o ambiente que vivemos. E o ambiente que vivemos afeta diretamente e quem nos tornamos. Vamos esmiuçar isso um pouquinho mais? Vamos lá. Imagina você é um adolescente, está na escola, e aí todo mundo na escola tende a ter uma banda que é mais fã, tende a ser melhor em um determinado esporte, e assim isso vai moldando o seu caráter. Então você vai buscando também gostar daquela banda para você encontrar o seu lugar dentro daqueles amigos daquela escola. Na adolescência, nós buscamos nos identificar, além de ser uma fase de transição importantíssima. A gente deixa de ser criança e ainda não é um adulto. Então você está se provando, buscando seus limites para saber quem você vai ser no futuro. Não é mesmo? Só que assim, o adolescente, ele está nessa fase de experimentação. Nós, adultos, também estamos. Só que muitas vezes nós nos colocamos num lugar que, imagina, já sou adulto, não vou aprender mais nada, eu sou assim mesmo. Eu escuto muito isso no consultório. Eu sou assim, eu vou nascer assim, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Aí eu brinco, eu falo assim, não vem com a síndrome da Gabriela. Lembra daquela música? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Gente, minha voz para cantar é péssima e meu ritmo, então nem diga. Mas o importante é, nós estamos nos moldando o tempo todo e para pertencer ao ambiente que nós convivemos, nós vamos nos moldando. No nosso ambiente familiar, a gente cresce com valores. Então, por exemplo, honestidade, caráter, geralmente são valores familiares, né? Que a gente cresce e está sempre ali, buscando. A gente tem uma referência, o meu pai fala que o nome é o maior bem que a gente pode ter, né? O nome limpo. Porque isso diz muito o quê? Do caráter, dos valores que seu pai está tentando te passar.
meu filho, olha, você tem que garantir que você não vai dar um passo maior do que a perna, você tem que garantir que você tem que pisar sempre em solo seguro para não exagerar, para não sujar o seu nome e o nome da família, que é uma questão de identificação. Então a gente tende a levar esses valores para a vida. Só que falando assim de valores bonitinhos é lindo, né? É lindo, todo mundo gosta. Só que às vezes nós carregamos padrões e pensamentos e crenças que nem sempre nos fazem bem. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu venho de uma família onde as mulheres sempre trabalharam, mas as mulheres sempre trabalharam para contribuir financeiramente para o conforto financeiro da casa. Nunca para ter uma profissão, nunca para ter sucesso, nunca para conquistar bens, para elas terem o seu próprio carro, realizar os seus sonhos. Elas fizeram isso para contribuir, sendo que o ponto principal sempre foi o homem da casa. O homem da casa que tinha maior salário, o homem da casa que provinha um maior sustento da casa. Então, esses padrões vêm se repetindo há gerações. É muito provável, e eu falo porque eu já me estudei sobre isso, que muitas vezes eu boicoto o meu sucesso profissional porque eu preciso pertencer a esse padrão familiar. Mulheres não buscam o próprio dinheiro para serem bem-sucedidas e serem independentes na vida. Embora a vida toda a gente escuta, né? Você não pode depender de homem, tem que ser independente. É o que elas falam porque é o desejo delas. Mas o padrão de comportamento das nossas mães, avós, tias, é muito mais forte para formar esse inconsciente e para formar esse ambiente onde, quando eu tenho sucesso, eu me sinto culpada. Quando eu me destaco na minha profissão, eu não consigo ficar 100% feliz. Por quê? Porque no meu ambiente onde eu cresci, as mulheres não podem ser tão bem-sucedidas assim. Esse é um papel dos homens. Já parou para pensar? Qual será que é o padrão que envolve a sua vida hoje que você carrega de gerações até chegar em você e que inconscientemente você repete sem nem saber? Tem uma musiquinha que apareceu para mim esses dias, uma música que a gente cantava muito na infância, você vai saber. Escravos de Jó jogavam caxangá. E aí me mandaram uma postagem no Instagram falando assim: olha o que essa música realmente quer dizer. E caxangá, pelo que eu entendi na postagem ali, era um jogo sensual, sexual que se fazia. Não tinha nada a ver com guerreiros, não tinha nada a ver com brincadeira, é, brincadeira infantil. Eram brincadeiras adultas e picantes, pelo que eu entendi. Mas nós aprendemos na infância e a gente vai repetindo um padrão, a gente vai repetindo uma música achando que é uma musiquinha de infância inocente. Nunca você para pensar, fala, nossa, o que será que é caxangá? O que será que isso quer dizer? E aí você repete, repete, repete sem mesmo se questionar o significado daquilo. O comportamento é a mesma coisa. Eu dei o exemplo da mulher que ela não pode ser bem-sucedida, mas vamos pegar um outro exemplo. Na minha família, as mulheres tinham que se casar virgem e com o primeiro namorado. Esse era um padrão. Quantas vezes as mulheres se casavam sem nem mesmo conseguir ter uma intimidade mais factual, mas ela se sentia extremamente culpada porque ela se permitiu sair um pouquinho do padrão e ela se sentiu corrompida e muitas vezes casou com uma pessoa que não era de fato quem ela gostava, não era de fato quem ela admirava. E aí se carrega aquele casamento por anos e anos e anos pela crença de que tinha que se casar com o primeiro homem que teve um pouco mais de intimidade para ela pertencer. E aí vem uma sucessão de casamentos infelizes e de pessoas que não têm afinidades por um breve momento e que era assim que elas acreditavam que tinham que ser.
muita coisa, né? Outro perfil, profissões. Já viu aquelas famílias que tem assim, o avô era médico, o pai virou médico, os netos viram médicos e, e assim vai indo? Por quê? Porque já tem um nome, porque já tem um consultório, já tem uma autoridade em torno dessa profissão. E muitas vezes chega um lá na frente, depois de ter feito, estudado anos a fio e até ser um bom médico, ele fala assim: mas eu queria ser artista, queria ser músico, não queria ser médico. E ele vai repetindo um padrão sem mesmo se questionar, porque é assim que tem que ser. Estou trazendo alguns exemplos para vocês perceberem que o ambiente, quando eu estou falando, eu não estou falando só de um ambiente físico, eu estou falando principalmente um ambiente de comportamentos, tá? O ambiente físico é isso daqui, vocês estão me vendo sentada na minha sala, com meu crochêzinho aqui do lado, no meu sofá, e estou aqui conversando com vocês, e eu não tenho interferência desse ambiente na minha personalidade, no ambiente físico, embora muito desse ambiente físico ele representa muito da minha personalidade, mas ele não me diz quem eu sou. Agora, num ambiente de comportamento, isso faz muito sentido. E isso a gente olha muito pela necessidade de pertencimento. Essa é uma lei universal. Independente se você acredita em constelação familiar, se você acredita em leis universais, elas vão agir na sua vida. Para começar, biologicamente nós somos mamíferos e mamíferos têm a necessidade de conviver em grupo, em sociedade. E assim, para a gente sempre ter o nosso lugar garantido, nós tendemos a fazer e repetir o comportamento daquele grupo. Basta você observar, pega no canal, nesses canais de natureza, né, que tem aquele estudos sobre o comportamento dos lobos, dos leões, eles vão mostrando a matilha, como se comporta, quem é o líder, quem não é, mas todo mundo tem o seu lugar naquele grupo. E nós somos iguaizinhos. Para pertencer, muitas vezes a gente repete exatamente igual, sem nem questionar, porque assim eu garanto que eu tenho uma família, eu garanto que eu tenho um ambiente, ou muitas vezes no trabalho, você tem um trabalho lá que você exerce algumas funções que não foi acordado quando você foi contratado, mas você vê que aquela dinâmica da empresa é assim, todo mundo se mete em tudo, todo mundo entende de tudo um pouco, ninguém tem uma função definida e todo mundo se acerta. Por quê? Porque essa é a dinâmica que faz o grupo, as pessoas, os funcionários pertencerem àquela empresa. Então a gente tem que ficar muito atento a esses comportamentos. A necessidade de pertencimento, ela vem mostrar um lugar de segurança, tanto biologicamente quanto nessas leis universais, porque quando eu pertenço eu me sinto seguro. Quando eu faço algo diferente, que destoa daquele grupo, me dá a sensação que eu não terei mais o meu lugar. E aí vem sentimentos como culpa, insegurança, muitas vezes raiva, frustração. E olha só, quantas pessoas nós conhecemos que têm todos esses sentimentos e não conseguem fazer a vida fluir, não conseguem ir adiante, vão até um certo ponto e de repente freiam. Por quê? Porque elas têm medo de ser diferente. Um caso bem conhecido, vocês vão saber, aquele Adriano, jogador de futebol, conhecido como Imperador, que ele foi jogar fora do Brasil, ganhou milhões, 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 mas mesmo assim o coração dele estava onde? Na favela onde cresceu. E ele sempre fez com que ele conseguisse voltar e pertencer àquele lugar, porque a culpa e o medo de seguir adiante, de perder um lugar naquele lugar de origem que ele cresceu, era tão maior que ele preferiu abrir mão de tudo que ele conquistou e de tudo mais, todas as possibilidades mais que ele poderia conquistar para ele pertencer àquele ambiente. Então a gente tem que ficar muito atento aos lugares que nós frequentamos, às pessoas que se aproximam de nós, como são os nossos amigos, como eles pensam, qual é o status financeiro das pessoas que nós convivemos, porque isso diz muito sobre nós.
Vamos supor que eu atenda só pessoas milionárias na minha vida que pegam as suas férias e tem uma casa em Aspen e outra temporada vai para a Europa e é muito natural esse movimento. Quando eu tenho esse tipo de cliente, é natural que desperte em mim essa necessidade de pertencer. Então, eu começo a buscar viagens internacionais, eu começo a buscar também a ter imóveis fora do Brasil. Olha que coisa boa, porque o ambiente, ele não tem o lado só negativo que te mostra repetir padrões inconscientes que muitas vezes a sua vida não evolui. Ele também mostra o quanto que você pode evoluir, o quanto que você pode projetar aquilo que você pode conquistar, né? É, às vezes a gente tem uma profissão, né, e tá tudo bem ali, aí de repente fala, eu vou fazer um cursinho ali diferente, algo, sei lá, sobre espiritualidade. Aí naquele lugar você começa a conhecer outras pessoas, que começa a pôr em choque aquilo que você sempre acreditou e trouxe como conhecimento base da sua família de origem, mas aí vem esses novos conhecimentos que parecem que fazem sentido para você, e aí você fica dividida, porque tem horas que você não sabe, mas aí você vai aprendendo cada vez mais e vai se ambientando cada vez mais com esse novo grupo e vai tendo afinidades e vai buscando conviver mais. E aí sem mesmo você perceber, você está muito mais pertencente àquele novo grupo e os seus amigos que eram, né, dessa outra base que você veio aqui, você já não vê tanto, você já perde um pouco o contato, já fica aquela coisa mais social do oi, tudo bem, mas sem marcar grandes encontros. Por quê? Porque é um processo natural. Conforme eu vou agregando experiências na minha alma, conforme eu vou agregando experiências no meu conhecimento, a minha identidade vai mudando e eu vou buscando novos grupos para pertencer e para me ambientar. Eu senti muito isso quando eu comecei a estudar mais voltado para o autoconhecimento. Trabalhei a vida toda como fisioterapeuta com saúde da mulher, com drenagem linfática, com o corpo e buscando sempre esse bem-estar relacionado ao corpo da mulher. Mas quando eu comecei a estudar, comecei pelo Ayurveda, mas comecei a estudar terapias integrativas, eu fui conhecendo uma gama de pessoas que também estavam tão envolvidas com isso, e aí eu comecei a perceber que as pessoas que eu conhecia antes e as novas pessoas, as ideias não funcionavam, as ideias não batiam muito, e automaticamente a gente vai. Não é deixar de ser amiga, porque o amor no coração, o carinho, ele sempre permanece. Mas a convivência, ela vai deixando de ser tão presente porque eu tenho que abrir espaço para que venham novas pessoas, para que me contribuem com aquele meu novo jeito de pensar. E aí essas novas pessoas vão me levar para novos conhecimentos, que eu também vou conhecer outras pessoas, que também eu vou estar sempre em busca de algo mais, mas eu vou agregando, eu vou colocando no coração todas essas pessoas que fizeram parte das minhas experiências e contribuíram que eu seja quem eu sou hoje. E eu continuo plantando e colhendo todos os dias. Isso é enquanto a vida, a gente planta e a gente colhe. Então a gente planta aqui uma sementinha num solo fértil hoje de um conhecimento, amanhã eu vou colher com um grupo de pessoas que pensam daquela determinada forma, que agem daquela determinada forma, que acreditam em determinadas coisas que o meu passado já não cabe mais. Fez sentido tudo isso que eu estou te falando? Tá fazendo sentido? Você já passou por alguma experiência assim parecida? Eu passo isso a minha vida inteira e eu acho muito curioso e acho ao mesmo tempo muito natural esse processo. Mas hoje o nosso papo aqui é exatamente para que você comece a se atentar ao ambiente que você vive. A nossa família de origem, ela sempre vai ser a nossa família de origem. Não importa o quanto você vai crescer, vai conhecer, vai buscar novos horizontes,
A sua mãe vai continuar sendo sua mãe, o seu pai vai continuar sendo seu pai, os seus irmãos vão continuar sendo seus irmãos. Mas se você evoluir, inclusive materialmente, você também vai estar proporcionando à sua família de origem a necessidade de evoluir materialmente, porque todo mundo quer ter um lugar, todo mundo gosta de pertencer, e o grupo faz muito da nossa identidade, as experiências que nós vivemos, aquilo que conquistamos, traz muito de quem nós somos. Isso não é arrogância, gente, isso não é querer se aparecer, querer ser mais. É um processo natural. É só a gente parar de resistir e ampliar o olhar. Ampliar o olhar, porque todas as pessoas que você já se relacionou na sua vida já te fez um pouquinho. Anos atrás eu fazia balé. Eu sempre fiz quando criança, parei, depois quando adulta eu voltei. Eu acho que eu tinha mais ou menos uns 35 anos quando eu voltei a dançar balé. E nós tivemos um grupinho tão interessante de mulheres que viveram essa mesma experiência, dançaram balé por um tempo, pararam e depois puderam voltar quando adultas. E era muito gostoso porque o nosso ponto em comum, a nossa paixão ali era o balé clássico. Mas cada uma tinha a sua vida, a sua profissão, a sua família, enfim. Então, quando nós não nos encontrávamos ali naquele ambiente do balé, nós vivíamos o balé. Então, nossos encontros era para ir assistir um balé profissional, os nossos encontros era para discutir as coreografias que nós íamos dançar, entende? Porque era o ambiente que era propício e fértil para aquela paixão dessas mulheres que gostavam tanto de dançar balé. Dançamos por um tempo, depois cada uma teve que seguir o seu caminho, teve que fazer, umas se casaram, outras tiveram filho, outras mudaram de profissão, e assim a vida aconteceu. E o carinho fica porque ficou uma memória e uma lembrança linda desse momento. Gostou? Então, exercício para a semana. Observe o ambiente que você vive. Ah, Jordana, não, mas pelo amor de Deus, não tem nada a ver, porque olha, aquela minha amiga assim, a fulana de tal, é uma fofoqueira de primeira. Aquela outra minha amiga, fulana de tal, só reclama da vida. Então, aproveita essas pessoas em seu entorno e use-as como espelho. Tudo aquilo que eu aponto o dedo no outro, certamente existe em mim. Já fiz muito isso, tá? Já fiz muito isso. E sim, a gente é o que as pessoas à nossa volta são também, num maior ou menor grau, mas sim, nós somos. A minha avó falava muito assim: diga-me com quem andas e eu te direi quem você é. É a mais pura verdade. Se eu ando com pessoas que só gostam de fazer fofoca, eu vou ser fofoqueira, gente. Isso é fato, não tem como fugir disso. Se eu só saio com pessoas que só gostam de dançar, eu só vou buscar ambientes onde vão ter dança, pessoas que dançam, certo? Não é difícil, né? Então abra e expanda o seu olhar. Olhe para as pessoas à sua volta e faça dois exercícios. O que mais incomoda? O que mais te incomoda nelas? E o que mais você admira nelas? E depois eu tenho certeza que você vai encontrar as respostas aí, ó, dentro de você. É isso. Gostaram? Gostou do vídeo de hoje? Espero que sim. Já deixa seu like aí. Se fez sentido, sabe aquela amiga lá? Já compartilha esse episódio com aquela amiga. Já pede para ela se inscrever no canal também, porque eu quero trazer cada vez mais esses pontos de reflexão para a gente saber quem nós somos. Pelo menos por enquanto, né? Porque a gente está em crescente evolução. Um beijo, até a próxima semana. Olá, você já se perguntou, sabe aquele ditado assim? Me diga com quem andas. Não, não é isso.